Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de número 12 do nosso resumão de informática destinado ao concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Bruno e vou acompanhá-los durante mais esta aula. Hoje nós falaremos sobre noções de sistema operacional, ok? Ambiente Windows. Então o edital ele cobra dessa forma. Nós iremos abordar aqui alguns pontos do Windows 10, ok? Falaremos alguns aspectos conceituais do sistema operacional e alguns pontos práticos, né, da própria ferramenta, do próprio software. O Windows 10 ele é dividido, ele foi lançado em 2015, como veremos nos próximos slides, e a Microsoft ela propôs essas versões quando lançou o software. Então nós temos aí o Windows 10 Home, esse aqui era mais destinado a consumidores comuns, como nós, né, usuários comuns, usuários finais. Ele traz, né, todos os as principais ferramentas do sistema operacional, ok? Temos a versão Pro, que é a versão Professional, né? Ela é muito parecida com a versão Home, mas ela atende às necessidades principalmente de pequenas empresas, como recurso em nuvem, por exemplo. Temos a versão do Windows 10 Mobile, ok? Destinada a dispositivos pequenos, né? Dispositivos móveis, geralmente com touchscreen. Então, é uma versão adaptada, específica para dispositivos móveis. Temos o Windows 10 Enterprise, ele é parecido com a versão Pro, Professional. Porém, ele é destinado para médias e grandes empresas, né? Recursos mais específicos para médias e grandes empresas. Temos o Windows 10 Mobile Enterprise, é uma junção aí da versão mobile com os recursos da versão Enterprise. Windows 10 Education, que ele é destinado, né, foi uma proposta da Microsoft de fornecer o Windows 10, né, para alunos e professores, né, que estejam cursando alguma faculdade. Foi uma ideia da Microsoft fornecer esse Windows 10 de forma mais acessível a este público. E temos também o Windows 10 IoT Core, que é o Internet of Things, Internet das Coisas. É uma versão específica, né? Nós vimos esse conceito de IoT nas aulas de internet, intranet, e a Microsoft também lançou uma versão do Windows 10 destinada a esse IoT, que é a possibilidade de eu conectar objetos por meio da internet. Aqui algumas características do Windows 10, uma parte um pouquinho mais conceitual, mas que pode ser cobrada de alguma forma em alguma questão de prova. Foi lançado em 2015, é de propriedade da Microsoft. O que é o sistema operacional? Ele é um software básico, ou seja, ele é essencial para o funcionamento do computador, ok? Então não esqueçam disso, né? Sem o sistema operacional, o computador ele não vai funcionar, né? A gente não consegue operá-lo, ok? Nós vimos esse conceito de software básico na aula de introdução à informática. É um software proprietário, ou seja, de propriedade da Microsoft, ok? E o código-fonte, automaticamente, ele é fechado. Só vai ter acesso a ele os engenheiros, os profissionais que trabalham no projeto. É um software pago, ou seja, ele não é gratuito. Existe uma licença de uso, né, que é o copyright. Os direitos autorais são protegidos. E a partir de agora, algumas características específicas, né, do sistema operacional. Ele é multitarefa, ou seja, ele consegue executar diversas tarefas simultaneamente. Ele não é monotarefa, ele é multitarefa. Então é por isso que a gente consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo dentro do Windows 10. Então a gente consegue acessar, editar um texto, ouvir uma música, deixar algum arquivo, uma pasta copiando. Então ele é multitarefa. Ele também tem uma característica importante, ele é preemptivo, ou seja, ele tem uma capacidade de interromper processos em detrimento de outros. Então ele consegue gerenciar as prioridades de execução.
Ele também é multisseção, ou seja, ele tem a capacidade de operar com várias contas, ou seja, sessões de usuários. E ele é multiusuário. Então, esses dois termos aqui estão muito próximos, né? Capacidade de acesso simultâneo de usuários. Então, eu consigo que vários usuários acessem o sistema simultaneamente e cada um, né, o sistema ele consegue operar com essas várias contas de usuários. Então, são termos diferentes, né? Um relacionado ao acesso simultâneo e outro à operação simultânea de usuários. Ele é multiprocessamento, capacidade de operar com vários processamentos simultaneamente. Então, eu tenho esse termo também de multiprocessamento. Cuidado aqui, que é diferente de multiprocessador. Multiprocessador. Multiprocessador é um termo mais direcionado aí à parte de hardware, né? A possibilidade de uma placa, por exemplo, uma placa-mãe, possibilitar ter a capacidade, né, de uso de mais de um processador físico ao mesmo tempo, multiprocessador. Aqui está relacionado ao software, né, ao multiprocessamento. Ele também possibilita o gerenciamento de dois sistemas na mesma máquina, né, o que a gente chama de dual boot. O Windows 10 também permite, durante a instalação, a configuração, que eu tenha dois sistemas operacionais instalados na mesma máquina. O sistema de arquivos usado pelo Windows 10 é o NTFS, é o New Technology File System, nova tecnologia de sistema de arquivos. Nós temos outros antecessores, né, que antecederam aí o NTFS, o FAT32, o FAT16, são sistemas de arquivos que foram ajustados, né, foram atualizados, né, evoluíram, e o Windows 10 ele utiliza o NTFS. Nós vamos ver lá na frente um pouquinho sobre sistemas de arquivos também. É um sistema operacional monolítico, ou seja, ele possui apenas um núcleo, um kernel. No Linux a gente usa muito o termo kernel, né? Aqui também só para exemplificar. Então o sistema ele é composto por uma base, um núcleo, responsável por todas as execuções de processos do sistema. Ok, veremos a partir de agora as novidades que o Windows 10 trouxe. Lembrando, né, que a aula ela pega o Windows 10 desde o seu lançamento, né? Eu trouxe essas informações desde o lançamento até a atualidade, né? Houve alguns ajustes que a gente vai ver ao longo dessa aula, mas eu trago aqui as novidades à época também, né? Quando ele foi lançado. Então nós temos aí o Cortana, que é um assistente virtual, um assistente pessoal, para ajudar a realizar algumas tarefas. A gente pode informar por voz ou escrita. A gente coloca lá uma pesquisa, uma sugestão, um lembrete. Então ele é o assistente virtual e pessoal do Windows 10. O Windows Hello também é uma novidade, né? Um termo que o Windows 10 trouxe. É o reconhecimento nativo de impressões digitais, face e íris para autenticação. Funciona como credenciamento. Então esse Windows Hello ele está associado ao aumento da segurança, né, da autenticação, do acesso ao computador. Né? Só que tem um detalhe aqui, para que eu utilize esse recurso, o meu hardware precisa estar compatível. Então, por exemplo, eu tenho um computador, um notebook, quero habilitar, né, utilizar esse reconhecimento por impressão digital, por exemplo. Então, o meu hardware tem que ter um componente, né, na verdade um periférico que possibilite que eu entre ali com a minha impressão digital, que eu faça a minha leitura facial também. Então eu preciso ter hardwares compatíveis para que esse recurso aqui funcione. Área de trabalho virtual. O que é o conceito de área de trabalho virtual? Isso aqui é importante. Ele suporta múltiplas áreas de trabalho. Então, quando nós autenticamos no Windows 10, no computador, nós nos deparamos com a área de trabalho principal, composta por ícones, atalhos, os próprios arquivos salvos ali, né? Todos os programas, né? O acesso à configuração do computador, por exemplo. Então, a Microsoft, né, com o Windows 10, ela trouxe o conceito de área de trabalho virtual.
ou seja, eu consigo criar várias áreas de trabalho de forma virtual e alternar entre estas áreas de trabalho. Só que tem um detalhe importante. Inicialmente, né, esse recurso ele era chamado de área de trabalho virtual, representado por este ícone. Então, cuidado com este ícone aqui, com essa imagem. Vamos seguir aqui que vocês vão entender onde eu quero chegar. O recurso linha do tempo, então, existe um outro recurso mais novo, mais recente. Então, este recurso linha do tempo foi implementado recentemente. Então, muitas questões atuais de concurso estão cobrando o botão anterior, esse botão de área de trabalho virtual. Esse botão dava acesso apenas ao Task View, ou seja, visão de tarefas, múltiplas áreas de trabalho. Então, algumas questões estão cobrando, né, o recurso linha do tempo, que a gente vai ver agora, já, associando a esse botão aqui de cima. Então, parece um pouco confuso, né, mas vocês vão entender agora. O que acontece? Hoje, atualmente, nas versões mais recentes do Windows 10, este botãozinho aqui do área de trabalho virtual, ele foi substituído pelo visão de tarefas, que é esse botão aqui. É um pouquinho diferente, mas acaba que não é tão... É um pouquinho diferente, né? Mas é importante vocês saberem essa diferença, esses conceitos aí. Então, esse botão que está exibido aqui é o visão de tarefas. Ou seja, ele dá acesso a áreas de trabalho virtuais, possibilita eu incluir uma nova área de trabalho virtual, e aqui ele também mostra o histórico de atividades, que é essa linha do tempo, tá? Linha do tempo. Ou seja, quando a gente acessar essa visão de tarefas, ele vai possibilitar que eu crie uma nova área de trabalho, que é a área de trabalho virtual, eu acesse as áreas de trabalho que estão abertas naquele momento, né, as áreas de trabalho virtuais, e dentro de cada uma delas ele vai mostrar para mim o histórico de atividades. Por exemplo, o que eu abri hoje mais cedo, o que eu abri ontem, semana passada, o que eu naveguei, os arquivos que eu manipulei. Ele mostra esse histórico para a gente. Então, o que vocês têm que ter bastante atenção aí para a prova? Se cair alguma questão de Windows 10 envolvendo esse tema, cuidado com o botão, né? Se for cobrando ali for uma questão visual, cuidado com esse botão, né? Porque a banca ela pode colocar esse botão antigo e se referir, por exemplo, ao histórico de atividades, linha do tempo. Então, a gente acaba tendo que considerar, né? A questão ela até caberá recurso, dependendo de como ela está definida, mas para a gente não arriscar, né, vocês têm que ter em mente isso aí. Então, foi o que eu chamei a atenção aqui agora há pouco. Ó, né? Esse recurso linha do tempo, ele foi implementado recentemente, que é esse histórico de atividades, ok? Só que algumas bancas ainda usam esse botão antigo, que era exclusivo da área de trabalho virtual, para se referir a esses recursos mais recentes, ok? Então, atualmente, nas versões mais atuais, nós temos o botão visão de tarefas, que dá acesso a tudo. Área de trabalho virtual, possibilita eu adicionar uma nova área de trabalho virtual e também automaticamente acessar o histórico de atividades, tá? Outras novidades do Windows 10, armazenamento na nuvem. Ele dá um acesso rápido, fácil e gratuito ao OneDrive, que é da própria Microsoft. Temos também o recurso Continuum, que ele alterna de forma simples, rápida, o modo PC para o modo tablet ou smartphone. Então é um recurso que é possível a gente conectar esses dispositivos, né, ao monitor, e trabalhar nele como se eu tivesse em um computador. Tá? O Microsoft Edge, que nós já estudamos, né, que é o novo navegador que substituiu o Internet Explorer. Ele possibilita também integração com o Xbox, é o Xbox Live, que também é de propriedade da Microsoft. Só algumas informações para vocês verem as novidades principais. Ele também traz o apps, né, os aplicativos. Então agora, né, a Microsoft com o Windows 10 ela tenta integrar todos os serviços, os principais serviços no próprio Windows 10 para facilitar a vida do usuário, né? Não precisa ficar buscando outras alternativas. Então, ele traz aí mapas, fotos, e-mail, calendário,
música, filmes. Sai o Windows Media Player, né, que fez muito sucesso em versões do Windows aí anteriores. Programas de TV e o Windows Store, a loja do Windows. Então, ou seja, ele procura trazer tudo que o usuário mais usa de forma integrada, de forma prática para o usuário acessar os próprios serviços pela Microsoft. Tem a loja dos apps e também tem o Groove Music, né? o Groove Música, serviço pago para acesso às músicas online. Agora nós entraremos num ponto interessante aqui que tem sido objeto de questões de concurso. Pacote Aero. O que é o Aero? O Aero é o nome dado a um recurso, a recursos e efeitos visuais introduzidos no Windows a partir da versão Vista. Então, desde lá do Windows Vista, esse recurso ele foi introduzido. O Windows Vista ele acabou não se popularizando tanto. Depois veio o Windows 7 e agora o Windows 10 e já temos atualização para o Windows 11. Então esse efeito ele surgiu lá no Windows Vista, que era uma ideia da Microsoft reformulou bastante o Windows naquela época, trazendo ali um efeito mais de tablet, né, de dispositivo móvel, queria, né, um layout totalmente diferenciado que não deu muito certo. Mas depois, né, houve essas correções, melhorou-se o sistema, obviamente, e ele manteve esses efeitos. Então é interessante, né, que vocês conheçam aí o pacote Aero. Ele é composto por alguns recursos. Então nós temos aí, por exemplo, o Aero Glass, efeito vidro, recurso que deixa janelas, barras e menus transparentes, parecendo um vidro, como se a gente conseguisse ver por trás ali de uma janela, de uma barra, o que está por trás ali, como se a gente estivesse olhando por trás de um vidro mesmo. Aeroflip, a gente visualiza o Aeroflip com Alt Tab ou Ctrl Alt Tab. Permite a alternância das janelas na área de trabalho, organizando-as de acordo com a preferência de uso. Esse aqui ele é mais comum também. Temos o Aeroshake, o Windows Home, né, que é a tecla de atalho. É uma ferramenta para quem usa o computador em multitarefas, né, utilizando várias tarefas ali simultaneamente. Ao trabalhar com várias janelas abertas, basta sacudir. Então a palavra shake vem de sacudir. Se eu sacudir a janela ativa, clicando na sua barra de título, né, clico na barra de título, seguro e dou uma sacudida com o mouse. Todas as outras serão minimizadas e simplesmente basta sacudir novamente e todas as janelas serão restauradas. Então, repetindo, né, o pacote Aero são efeitos gráficos, visuais. Então a gente tem que saber cada um dos recursos aqui direitinho, porque a prova ela pode explorar algum desses recursos do Aero. Aerosnap, Windows mais seta de direção do teclado, é um recurso que permite melhor gerenciamento e organização das janelas abertas. Basta arrastar uma janela para o topo da tela e a mesma é maximizada, ou arrastando para uma das laterais a janela é dividida de modo a ocupar metade do monitor. Então, arrastei uma janela para o topo da tela, ela é maximizada. Ou arrastei para uma das laterais, a janela é dividida de modo a ocupar metade do monitor. Então esse é o Aerosnap. E eu tenho também o Aeropick. A função permite que o usuário possa ver rapidamente o desktop. O recurso pode ser útil quando você precisar ver algo que está na área de trabalho, mas a tela está cheia de janelas abertas. Ao usar o Aeropick, o usuário consegue ver o que precisa sem precisar fechar ou minimizar qualquer janela. Então é aquele efeito rápido que eu posiciono o mouse, né, por exemplo, naquele cantinho lá da barra de barra de tarefas, né, a gente consegue visualizar ou ocultar a área de trabalho. Então o que possibilita esse recurso, por exemplo, né, esse exemplo que eu dei agora, é esse Aeropick, né? Permite que o usuário possa ver rapidamente o desktop. Temos aí então algumas ilustrações de tudo que a gente falou, tá? Temos aí o Windows Hello, né? Lembrando que o Windows Hello ele necessita de estar configurado e ter um hardware compatível relacionado às possibilidades de autenticação
com impressão digital, reconhecimento facial, por íris também. Área de trabalho, né? Aqui é a área de trabalho. Eu fiz questão de colocar aqui uma imagem um pouquinho mais antiga para mostrar para vocês o botãozinho aqui, ó, que é o das áreas de trabalho virtuais, ok? E nessa versão aqui também eu não tenho o botão do Cortana, então fiz de propósito para chamar a atenção de vocês e a gente vai ver uma barra de tarefas daqui a pouco mais atualizada. Então essa aqui é a área de trabalho do Windows, tá? Composta por atalhos, arquivos, pastas, atalhos, né? Tem uma barra de tarefas aqui. Basicamente, essa é a área de trabalho do Windows 10. Nós vamos analisar esses recursos daqui a pouco. Temos também a área de trabalho virtual, cortou um pouquinho, né? Coloquei aqui a área de trabalho virtual e aqui, quando eu clico no botão na área de trabalho virtual, o antigo, ele abre dessa forma aqui. Com a possibilidade de eu, olha aqui, ó, incluir novas áreas de trabalho virtuais. Agora, né, a versão mais atualizada, que é o Visão de Tarefas. Então, cliquei aqui nesse botãozinho, Visão de Tarefas, observe, eu consigo nova área de trabalho virtual, né? Alterno aqui entre as áreas de trabalho que estão abertas, e aqui é aquele histórico que eu falei, né? O que eu estou fazendo agora, ó, dia 31 de janeiro, por exemplo, eu tinha outro histórico, hoje cedo, né? Então eu consigo ir alternando nas minhas atividades, ao ver todas as 17 atividades nesse exemplo aqui. Então o Visão de Tarefas hoje, ele possibilita que eu adicione uma área de trabalho virtual, aqui ele chama apenas de área de trabalho. Então se aparecer na prova, considere que automaticamente deduz, né, que é uma área de trabalho virtual. Barra de tarefas, aqui está a nossa barrinha de tarefas mais atualizado. O que eu tenho aqui? Ó? Botão iniciar, que me dá acesso ao menu iniciar. Barra de pesquisas. Detalhe, a barra de pesquisas eu pesquiso no computador. Computador ou na internet. Cuidado. Internet. Eu consigo também realizar pesquisas na internet. O ícone do Cortana, do Visão de Tarefas. O que eu estiver usando naquele momento ou que estiver fixado, né, como acesso rápido aqui na barra de tarefas também, né, por exemplo, os navegadores, uma pasta que esteja aberta, tudo vai sendo listado aqui na barra de tarefas para mim. E aqui eu tenho algumas outras opções, né, que está configurado, por exemplo, a previsão do tempo. Aqui são os ícones ocultos, né, essa setinha aqui para cima. O ícone aqui de Wi-Fi, né, por exemplo, de conexão, alto-falante, data, hora e o central de ações. E aqui no finzinho, né, não está dando para observar, né, vou fazer um zoom aqui, ó. Opa, aqui no cantinho mesmo, né, no final da barra de tarefa, eu tenho um retângulozinho muito pequeno que é o mostrar a área de trabalho. Então, eu, colocando o mouse aqui, automaticamente ele minimiza tudo que estiver na barra, na área de trabalho. Se eu clicar, aí ele segura, né? Ele permanece minimizado. Cliquei novamente, ele exibe da forma que estava. É o mostrar, exibir, ocultar a barra a área de trabalho. Então, esses são os principais elementos da barra de tarefas que vocês precisam ir para a prova conhecendo. Nova central de ações, destaquei alguns aqui, né? Então é essa nuvenzinha aqui, essa caixinha, né? Que parece uma caixinha de diálogo aqui, ó. Central de ações é a nova central de notificações do Windows 10. Então cuidado, né? Se na prova tiver alguma questão relacionada à central de ações e o contexto dela ir para notificações, está correto. Por quê? Ela vai mostrar para a gente todas as notificações do sistema. Tá? Tudo que tiver ali, uma atualização, algum erro do sistema, ele vai estar mostrando aqui nesse ícone aqui. Ele até muda, né? Fica o número, por exemplo, 1, 2 notificações, 3 e por aí vai. Então ele funciona de forma similar à central de ações das versões anteriores, mas ele oferece também um acesso rápido a alguns recursos, como
luz noturna, modo tablet, bloqueio de rotação, VPN, configurações de rede, etc. Então, atenção redobrada. Além das notificações, ele mostra ali algumas opções de acesso rápido. Então, clicou nele, se não tiver nenhuma notificação, né, vai estar limpinho lá a área de notificações, porém, ele vai mostrar o acesso rápido a esses recursos. Pesquisa na web no Windows, eu já destaquei lá atrás, eu pesquiso no computador ou na web. Então, comecei a digitar lá na barra de pesquisa, ele vai mostrar para mim o que ele encontrar no computador. Se eu estiver conectado à internet, ó, eu tenho a opção de pesquisa web aqui também. Cliquei no botão iniciar, vai me dar acesso ao menu iniciar. Cuidado com isso aí também. Então, no menu iniciar, eu vou ter a primeira barrinha aqui lateral, pequenininha, na lateral esquerda. Aqui eu consigo, né, alternar conta, desligar o computador, fazer logoff. Tem alguns acessos aqui a configurações, o botão desligar aqui direto. Opções de arquivos, né, acessar arquivos aqui de forma rápida também. Nessa barra aqui ao lado, dessa que a gente acabou de ver, nós temos aqui todos os programas instalados, né, por ordem alfabética aqui, que eu tenho disponíveis no computador. E aqui eu tenho uma forma de acordo com o usuário, né, configurar aqui os programas mais acessados, que é o mais acesso. Né? Então, relacionado aqui à minha produtividade. Ou seja, eu já deixo eles fixados aqui, os que eu mais utilizo, para otimizar ali uma localização. Né? Às vezes eu tenho que ficar buscando aqui pelo aplicativo, então já deixo eles fixados aqui de forma mais rápida. Então, cuidado com essa divisão aqui do menu iniciar. O Windows 10 também oferece aqui uma área de configurações. Então, esse aqui ainda não é o painel de controle. Então, eu tenho a opção configurações. Ele vai dar acesso às principais configurações do computador. Né? Observe que eu estou na conta do meu usuário, por exemplo. E aqui eu tenho acesso ao sistema, aplicativos, pesquisar, contas de usuário, privacidade, algum dispositivo, telefone, hora e idioma, enfim. Ele mostra aqui para mim de forma mais detalhada, de forma até resumida, na verdade, as principais opções de configuração que estão à minha disposição e tem uma possibilidade de localização rápida aqui também. E eu tenho o painel de controle. O painel de controle é onde realmente eu realizo todas as configurações do computador. Tá? Tanto configuração de hardware ou configuração de software. Então, por exemplo, preciso alternar ali o botão do mouse. É uma configuração de hardware. Vai estar aqui dentro do painel de controle. Eu preciso remover um programa instalado. É uma configuração de software. Então, o painel de controle me possibilita total acesso à configuração do computador. Tanto configuração de hardware, configuração de software. Então, tem os grupos aqui, né, de acordo com as opções. Eu tenho os grupos. Sistema de segurança, rede de internet, hardware e som, programas. Então é importante vocês conhecerem pelo menos as opções que eu tenho aqui dentro do painel de controle. Cai muito em concurso a questão de exibição. Observe, eu estou exibição por categoria. Aqui eu já estou exibição por ícones grandes, então ele mostra todas as opções. Né? Aqui elas estão agrupadas por categoria. E aqui ele desmembra, né? Mostra todas as opções, porém ícones grandes. Então, dê uma pausa aí no vídeo, dê uma lida em todas essas opções, pelo menos para vocês entenderem o que pode, né, o que eu posso configurar dentro do Windows 10. Ícones pequenos, né, que ele diminui aqui a resolução, né, o ícone fica pequenininho, mas são os mesmos ícones. Então, fazendo um parênteses aí, nossas aulas elas são aulas revisionais, né, não tem como, a gente não tem tempo hábil, né, não é a proposta, mostrar cada uma dessas funcionalidades e sim provocar vocês, né, mostrar de forma resumida os recursos, alguns detalhes e chamando a atenção aí de vocês, tá? Então, pelo menos dê uma lida aí nas opções para vocês saberem o que a gente consegue, o que a gente pode configurar dentro do Windows. No Windows 10 eu tenho também, né, destaco para vocês a central de segurança, então ele traz a central de segurança do Windows Defender. A central de segurança do Windows Defender fornece a área de proteção contra vírus e ameaças.
além de oferecer configurações do firewall, filtro de pacote de acesso não autorizados na rede. Nós vimos esse conceito lá nas aulas de redes, né, o conceito de firewall. Controle de aplicativos e do navegador, desempenho e integridade do dispositivo e as opções do Windows Família. Então, a Microsoft com o Windows 10, ela traz aí o Windows Defender. Então, ela traz aí essa ferramenta que oferece todos esses recursos aí de segurança, de proteção do computador integrados. Backup e recuperação do Windows 10. Então, eu chamei a atenção de vocês, né? É essencial que a gente tenha backup, né? Manter cópia dos nossos arquivos em outros locais, em outras unidades, caso aconteça algum problema, né? algum erro ali com os arquivos originais. Então, o backup é extremamente importante. Então, o Windows 10 ele tem o recurso de backup e recuperação, ok? Nativos ali, a gente consegue realizar um backup de todo o disco, tá? Tem um conceito dentro desse contexto de backup que é o BitLocker. BitLocker é a ferramenta de criptografia da Microsoft. Então, ela é da Microsoft. Permite encriptar o disco rígido, pendrive e discos rígidos externos, protegendo os documentos e arquivos contra o acesso não autorizado. Ao ativar, o sistema codifica as informações e impede que pessoas não autorizadas façam uso delas sem inserir a chave definida pelo usuário. Então, é uma ferramenta de criptografia da própria Microsoft que ela oferece no Windows 10 para uso aí nos discos, né, que estão naquele computador. Ferramentas administrativas, cuidado, né? Eu chamei a atenção dela aqui também. As ferramentas administrativas, além de conter as ferramentas avançadas do Windows, então essa opção, ferramentas administrativas, vão conter todas as configurações, as ferramentas de configurações avançadas do sistema operacional. Incorporaram as ferramentas do sistema presentes em versões anteriores do Windows. São ferramentas para manutenção preventiva ou corretiva do Windows 10, como limpeza de disco, desfragmentação de disco e restauração do sistema e também verificação de erros. Então aqui sim tem ferramentas avançadas, tá? De configuração do sistema. Então aqui realmente eu recomendo o estudo, mas cuidado, se vocês forem alterar alguma coisa aqui, pode comprometer o funcionamento do computador. É a única área que eu destaco, né? Que tem que ter uma atenção redobrada se for modificar alguma coisa. Gerenciador de tarefas também é um tópico que eu destaquei aqui do painel de controle. Gerenciador de tarefas é a ferramenta do Windows 10 que monitora em tempo real o desempenho de vários recursos do computador, como memória, uso do espaço de armazenamento, processamento, né? Então, memória, espaço, processamento, entre outras opções de hardware. Além de informações detalhadas sobre o sistema operacional, o gerenciador de tarefas oferece a possibilidade de encerrar algum software que porventura vier a travar ou o usuário deseja, por assim, encerrar. Então, o gerenciador de tarefas ele vai dar essa visão, né, do desempenho aí de alguns hardwares e também vai possibilitar que eu encerre algum software que não esteja funcionando, né, ou que eu deseje encerrar por ali. Explorador de arquivos. Esse cara aqui também, ele costuma ser cobrado em provas. O explorador de arquivos é o antigo Windows Explorer, né, de versões anteriores do Windows. Cuidado também, que eu já vi algumas questões de prova, apesar de estarem cobrando o Windows 10, ainda trazer o Windows Explorer, tá? Como sinônimo aqui de explorador de arquivos. Se acontecer isso na prova, resolvam a prova tranquilamente, né? Tentem, né, buscar ali a alternativa correta e acertar a questão. Se ela for anulada, ok, né? Mas pode ser que a banca justifique ali que foi uma atualização, que são sinônimos, que isso foi proposital, então cuidado, né? Mas viu que a questão ali, tá falando Windows Explorer, mas é explorador de arquivo, vou chutar, nem vou resolver. Não, vê se a questão ali tem sentido, né? Resolva a questão e deixe depois, né? Se for entrado algum recurso e esse recurso proceder, ela será anulada e você vai ganhar a questão de qualquer forma, tá? Então, o explorador de arquivos, ele permite que eu tenha acesso aqui a todas as unidades aqui, né? Todas as áreas, todas as pastas, discos do computador e acesse elas, né? Tem esse controle, né? Possa copiar, possa
mover arquivos, outras pastas, tá? Observe aqui, né, que ele tem integração com o OneDrive, que a gente viu. Né? Aqui é o computador, rede, um acesso rápido aqui às principais pastas. Tá? Então, é o antigo Windows Explorer. Bibliotecas é um conceito também do Windows 10. O que são as bibliotecas? Um recurso do Windows 10 que permite a exibição consolidada de arquivos relacionados em um só local. Você pode pesquisar nas bibliotecas para localizar arquivos certos rapidamente, até mesmo quando esses arquivos estão em pás, unidades ou em sistemas diferentes. Então é uma forma que o Windows 10 trouxe, né, que a Microsoft trouxe, de organizar, né, exibir esses arquivos relacionados, arquivos de imagem, áudio, ok? Então ele traz esse conceito de bibliotecas visando facilitar a localização desses arquivos. E arquivos, vamos falar rapidinho um pouquinho de arquivos. Arquivo é uma denominação, cada arquivo recebe uma denominação do tipo arquivo.extensão. Então, todo arquivo ele é a representação ali de algum programa, né? É a representação da informação associada ali a algum programa. Então, nós vamos ter o nome, ponto, uma extensão, e ele vai ter um ícone também específico, e ele vai estar relacionado a algum programa específico. Os tipos mais comuns são arquivos de programas, por exemplo, executável.exe, de texto, texto.docx, de imagem, imagem.jpg, por exemplo, planilhas, apresentações. Aqui eu relacionei, né? Eu também sugiro que vocês pausem o vídeo e dêem uma lida rápida, só para que fique completo aí o entendimento dessas extensões. Isso aqui tem sido cobrado também, de certa forma, em algumas questões de concurso. Então a gente tem arquivos de texto, planilha, apresentação, banco de dados, figuras, imagens, áudio, vídeo, né, continua aqui, que são simultâneas, executáveis, né, arquivos de programas, páginas de internet, compactadores, e-mail, né, esse aqui é interessante, é uma extensão da própria Microsoft que ela criou para que eu salve ali e-mails, né, do Outlook. Arquivos de sistema, né, são próprios do sistema. Arquivos não editáveis, né, o PDF, o XPS, apenas com programas específicos. Inclusive aqui a partir do Office 2016, a partir do Office 2016, ele permite essa edição, ok? Deixa eu escrever de novo aqui, ó. A partir do Office 2016, ele possibilita essa edição. O 2016 ou 2013, depois vocês pesquisem aí. Eu acho que é o 2016 mesmo, que ele permite editar pelo próprio Office. Por exemplo, o Word ele vai possibilitar que eu edite um arquivo PDF. Cuidado, não é exportar, tá? A exportação ela já é permitida, mas a edição foi uma dessas versões do Office que introduziu. Foi a 16 ou a 13. Acho que é a 16 mesmo. Depois vocês pesquisem aí. Permite editar arquivos em PDF. Ok, existem alguns caracteres que são considerados de uso especial ou coringa no Windows. Ou seja, dessa forma, não é permitido usá-los em nomes de pastas e arquivos. Então, se você tentar, vai se deparar com essa mensagem aqui. Então, quais são esses caracteres proibidos? Barra, né, invertida, barra, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspas, menor, maior e o pipe. Então, cuidado que esses caracteres eles não podem ser usados para nomear arquivos e pastas. Sistemas de arquivo, a gente viu lá atrás um pouquinho. O que é um sistema de arquivo? É a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento, HD, pendrive, etc. Ou seja, é o padrão adotado para que os dados possam ser salvos naquele HD, naquele pendrive, etc. Existem vários sistemas de arquivos. Os primeiros, né, o FAT12, FAT16, FAT32, o NTFS, né, que é o padrão do Windows 10, e aqui eu tenho versões de Linux também, é XFAT, RFS. Então é um padrão, né, um padrão adotado, e esse padrão ele vai dizer, o limite de tamanho de um arquivo é esse, eu posso ter, né,
A otimização ali do HD, né, por exemplo, que o HD ele é dividido ali em trilhas, setores, então para que eu utilize mais o espaço disponível, ele vai, por exemplo, as novas versões aqui de sistema de arquivos, ela vai possibilitar um uso maior do disco. Por isso que algumas versões anteriores, você comprava lá, por exemplo, um HD de 80 GB, quando você instalava o sistema, não tinha nada salvo lá, e já mostrava, né, um espaço um pouquinho menor do que aquele tamanho que você comprou. Então era esse arredondamento aí de trilhas, setores. Então acontecia isso aí está sendo aprimorado com essas novas versões de sistemas de arquivo. Windows 10, Windows Spotlight é um outro termo aqui que eu resolvi chamar a atenção de vocês. Windows Spotlight é uma forma de apresentar conteúdo publicitário. Então, se cair na prova algo relacionado ao Windows Spotlight, é voltado para publicidade, como anúncios de app, sugestão de imagem, dicas na tela de bloqueio do Windows 10. Então, ele vai aparecer na tela de bloqueio. Quando a tela de bloqueio estiver exibindo uma determinada imagem, por exemplo, os usuários poderão marcá-la como gostei ou não gostei, alimentando o Spotlight com as suas preferências. Dicas serão fornecidas junto com convites visuais, como o símbolo da Cortana ou ícones para perguntar algo para assistente. Então, nada mais é do que naquela tela de bloqueio, não sei se vocês já observaram, do Windows 10, ele mostra ali imagem de algum local do mundo, algum aplicativo, você clicando, você consegue interagir ali, ele te mostra o que é, você clicando gostei, ele abre uma página, né, lá do Edge com informações adicionais, então objetivo publicitário em cima disso aí, tá certo? Algumas teclas de atalho, eu destaquei, existem várias teclas, mas eu destaquei aqui as teclas que eu aciono com o botão Windows ali do teclado. Então, Windows A abre a central de ações, Windows C abre o Cortana no modo escuta, Windows E abre o explorador de arquivos, Windows G abra, né, a barra de jogos quando um jogo é aberto, o Windows I abre configurações e o Windows S abre a pesquisa, ok? E para a gente finalizando a aula, né, eu destaquei alguns outros pontos aqui interessantes que vocês precisam ir para a prova sabendo. A diferença, né, de bloquear, sair e trocar o usuário. Então, bloqueei o computador, né, estou usando, realizei o bloqueio, ou seja, eu preciso inserir a senha novamente quando eu retornar. Então, por exemplo, lá na empresa, sair para ir no banheiro, por exemplo, para almoçar. Bloqueio o computador para que ele não fique aberto, não fique acessível para outros usuários utilizarem com o meu usuário, né? Por exemplo. Automaticamente, né, se o computador suspender ali, quando eu voltar, ele automaticamente volta no bloqueado. Sair, né, eu saio do computador, saio da minha conta, do meu usuário, mas não desliga o computador, né, ele possibilita que outro usuário acesse, mas eu encerro ali a minha conta, né, a minha sessão. Trocar usuário, eu permaneço com a minha sessão aberta e possibilito que outro usuário utilize. Foi aquela questão lá de multiusuário, né, de multissessão. Possibilita isso. Eu estou usando o computador na empresa, chegou uma pessoa, precisa usar rapidinho a conta dela ali para acessar alguma coisa. Ele entra lá, né, eu permaneço com todos os programas abertos, eu troco o usuário, ele acessa, depois ele sai e volta ali para a minha conta, sem problema algum. Ele é multissessão, multiusuário. Cuidado também com a diferença, né, de desligar, reiniciar, suspender e hibernar. Desligar, ele encerra todo o computador, né, todo o funcionamento do computador. Desliguei. Reiniciei, ele desliga e liga novamente. Então, ele encerra e automaticamente, logo em seguida, ele liga, ele inicia novamente o computador. Suspender e hibernar. Cuidado com a diferença, né? Suspender, ele suspende ali os principais... A suspensão e hibernação estão relacionadas aqui ao consumo de energia. Então, suspendi o computador, ele vai reduzir ali o consumo de energia nos principais periféricos ali. O principal é o monitor, né? Então, ele apaga o monitor, desliga ali, né, alguns componentes internos ali também, e ele vai ficar ligado, porém consumindo ainda energia, porém, né, suspenso.
há necessidade de eu clicar com o mouse, né, mexer o mouse, teclar alguma tecla do teclado para que ele acorde, como a gente disse, né, para que ele volte ali à sua atividade normal. Então, suspendi o computador. Né? Automaticamente, né, em empresas principalmente, configura-se isso aí por alguns minutos, por exemplo. Dentro de 10 minutos que o usuário não mexer em nada no computador, ele vai suspender automaticamente. 5 minutos tem como a gente configurar esse acesso. Está ligado à economia de energia. E a hibernação é parecida com a suspensão, né, com o ato de suspender. Porém, o hibernar ele vai reduzir ainda mais o consumo, vai ficar o consumo mínimo ali de energia possível, tá? Então, se eu hibernar o computador, ele vai deixar ali o mínimo ali de circuito elétrico ali passando pela placa para que ele fique funcionando, mas vai desativar praticamente tudo que eu não é necessário para o computador ficar ligado, tá? Esse aqui é uma economia quase que total de todos os recursos. Qual que é a diferença aqui dos dois? Quando ele está apenas suspenso, né, para ele voltar é muito mais rápido. Então, mexi o mouse ali, teclei uma tecla, ele já vai voltar. A hibernação ele já vai demorar mais, porque o que ele faz? Por exemplo, eu estou com várias janelas, vários documentos abertos ali. Mandei hibernar, ele vai salvar tudo aquilo ali no HD de alguma forma, né? Tudo que está aberto, e vai praticamente desligar a máquina, deixar o mínimo de energia possível ali. Quando ele voltar, ele vai demorar bem mais do que a suspensão. Tá? Então, a diferença aqui é nesse ato de voltar, né? Que na suspensão é mais rápido, é um ponto que vocês precisam saber. E o hibernar ele vai consumir muito menos energia do que a suspensão. Tá bom? Ok, pessoal, com isso a gente finaliza essa aula, né? A aula foi um pouquinho mais longa do que as outras, porque o tema, né, o assunto Windows 10, ele é muito grande, tá? Aqui a gente só colocou alguns pontos de destaque, como uma revisão mesmo. Né? Espero que vocês tenham feito um estudo um pouquinho mais avançado do Windows 10, ok? Então, até a próxima e bons estudos!